paz do Senhor, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, falarmos sobre mais um dia, mais uma semana, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 7, que tem por título Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Como eu sempre digo aos irmãos, esse vídeo não se trata de uma aula de Escola Bíblica Dominical, e sim de um subsídio teológico, onde nós poderemos aqui aprimorar conhecimento e compartilhar com todos os nossos irmãos dentro de classe. Você que é professor, anotar aquilo que é importante para você, e você que é aluno, compartilhar conhecimento com os seus irmãos dentro da classe da sua Escola Bíblica Dominical. O meu desejo é que a sua Escola Bíblica Dominical seja enriquecida, seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Antes de eu entrar nessa lição, quero te pedir que você compartilhe esse link com todos os seus irmãos em Cristo, compartilhe também com todos aqueles todos os irmãos que fazem parte da sua Escola Bíblica Dominical, com o seu professor, compartilhe com o seu pastor, compartilhe com todos os seus irmãos em Cristo, tanto da sua igreja quanto não da sua igreja. Não deixe de compartilhar esse link, isso faz com que todos sejam alcançados com o ensino da palavra do Senhor Jesus. Também quero pedir a todos que curtam, vai lá, aperta o joinha, curta esse vídeo, também comente. Isso é muito importante, você deixar o seu comentário, você fazer a sua pergunta. Isso para nós é muito importante. À medida do possível, nós estaremos aqui compartilhando com os irmãos e tirando as dúvidas de todos em nome do Senhor Jesus. Pois bem, sem delongas, vamos ser bem sucinto nesse subsídio teológico. O tema dessa lição número 7, 14 de fevereiro de 2021, tem por título Cultuando a Deus com liberdade e reverência. O textuário diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Está em João capítulo 4, versículo 24. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 26 ao 32, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmos, tenha doutrina, tenha revelação, tenha línguas, tenha interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar línguas estranhas, faça isso por dois, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Vou repetir: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem a profecia, não o profeta. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos poderes profetizar, uns depois de outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, e o espírito dos profetas estejam sujeito aos profetas. Esse texto é bem interessante, vamos falar sobre ele. Mas antes de eu entrar na leitura bíblica em classe, eu quero falar um pouco sobre esse texto áureo. Eu gosto muito desse versículo, que está em João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse texto é bem interessante, e eu posso dizer que é um dos versículos clássicos do povo de Deus quando se trata acerca de adoração. Quando se fala de adoração, é um versículo que o movimento pentecostal gosta muito. Quando eu leio esse versículo, me vem na minha mente 2 perguntas. Qual é a perfeita adoração? E a segunda pergunta que me vem à minha cabeça: será que a minha adoração é de fato uma adoração a Deus? Para Deus? Será que a minha adoração, quando Deus olha para a minha adoração, será que Deus olha para a minha adoração como essa é a adoração que eu quero? Se pergunta a você mesmo: qual é a perfeita adoração? Como acontece a perfeita adoração? Será que a minha adoração é agradável a Deus? Será que Deus olha para a minha adoração e fala assim: uau, é essa que eu quero? Será?
Essa é a pergunta que eu faço quando eu leio esse texto. E quando eu leio esse texto me vem essa mente, porque eu tenho essa preocupação em adorar a Deus na beleza da sua santidade, adorar a Deus com excelência. Quando eu leio esse texto, eu me pauto por algumas palavras desse texto. Por exemplo, a afirmativa que Deus é Espírito. Porque João, ele vai dizer que Deus é Espírito. Qual é o motivo de João vai declarar que Deus é Espírito? Isso o próprio Jesus falando. Por que ele vai declarar que Deus é Espírito? Por quê? Porque essa afirmação nos deixa uma coisa clara, que Deus, ele não é um corpo físico, logo então não necessita de coisas físicas. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse versículo fala de adoração, e logo antes de falar de adoração, ele fala que Deus é Espírito. Ele está querendo dizer o seguinte, que assim como Deus é Espírito, ele não precisa de coisa física, ele não habita num corpo físico, ele é um corpo espiritual, que necessita de uma adoração espiritual. É por isso que ele vai dizer em espírito e em verdade. Olha o que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 17, versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, a todas as coisas. Ou seja, ele não necessita das mãos humanas para lhe dar alguma coisa, ele não necessita de coisa material, ele é quem dá tudo. Ele é um Deus tão soberano, tão poderoso, que ele não necessita de nada. Então, ele é um Deus Espírito, porque não habita em um corpo físico, um corpo espiritual, e por ser um corpo espiritual, tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos em forma de adoração, para Deus é apenas enxerto de seres humanos. Por quê? Por que isso? Porque para Deus uma adoração perfeita é aquela que vem de dentro para fora. Há quem acredita que você pagar promessa, você está adorando. Está equivocado. Há quem acredita que você ofertar, vou dar uma oferta por mão e estou adorando a Deus. Isso é bom, mas não é isso a verdadeira adoração, a perfeita adoração que Deus quer. A oferta em si é uma declaração de amor ao próximo, mas a verdadeira adoração é aquela que vem de dentro para fora, onde nós alcançamos a Deus. A outra palavra interessante desse textuário é que fala assim, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores, essa palavra adoradores aí tem a conotação de servos. Se você for buscar no original do texto, a tradução original do texto, você vai ver que ela é traduzida por uma palavra hebraica que dá o sentido de servo, aquele que beija a mão ou que lambe os pés, se encurva para lamber os pés, como um cachorro. Essa é a conotação dessa palavra adorador dentro desse texto. Então ele vai dizer assim, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Imagine, pensa comigo, como é que você, sendo carnal, pode adorar em Espírito? Você já parou para pensar nisso? Como é que você espiritual, como é que você, um ser carnal, vai adorar em Espírito? Simples, é simples de entender. Essa solicitação em adorar em Espírito nos ensina que a adoração que Deus quer de nós é uma adoração de dentro para fora, não com palavras de impacto, não com uma simples adoração que os outros possam ver, ou algo, algo que brota do nosso íntimo. Como é que eu posso explicar melhor isso? Uma adoração espiritual, adorar em espírito, não é o mesmo que alguns adoram. Eu não sei se você já parou para observar dentro dos nossos cultos, que acontece muito isso, pessoas que adoram a Deus para mostrar que está adorando, outros glorificam para mostrar que estão glorificando. Tem alguns que até fingem que estão chorando para dizer que estão sentindo a presença. Essa não é a perfeita adoração. A perfeita adoração de espírito é aquela adoração que você não se preocupa com o que está à sua volta. É aquela adoração que você vem de dentro, você brota lá de dentro, é aquele sentimento, aquele prazer de fazer. Isso é uma adoração em espírito. Não é aquilo que você faz para poder mostrar que está fazendo, né? Você não faz dizer assim, Senhor, eu estou aqui. Não, você faz, Senhor, eu sei que tu mereces. Você está vendo a conotação de adoração?
quem adora a Deus, você, Deus, eu estou te adorando para o Senhor me ver. Não, irmãos. Quem adora, reverencia, venera. Você vai venerar para ser visto? Você vai venerar aquele que merece ser venerado. Então, quando você adora, você está dando a Deus aquilo que Ele é digno de receber. E vou deixar uma coisa bem claro para vocês. Deus não necessita da sua adoração. Deus não depende da sua adoração. Você adorando ou não, Ele continua sendo Deus. E glória a Deus por isso. Deus, Ele necessita da sua comunhão. Deus, Ele quer ver você em comunhão, você em santidade, você cultivando uma vida espiritual diante dele. Se você não fizer nada disso, Deus não sofre mutação, Ele é imutável. Ele continua sendo Deus, você adorando ou não, você servindo ou não a Ele. Amém? Então, adorar em espírito é aquilo que brota de dentro, aquele sentimento de dentro para fora. Olha o que diz a Bíblia lá em Salmos de número 50, verso 23. Quem me oferece sua gratidão, gratidão é um sentimento. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que andam nos meus caminhos. Entendeu? Isso é o salmista falando. Olha o que diz a Bíblia também lá em Salmos 51, verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, a verdadeira adoração em espírito, é aquela adoração que brota de dentro, que é aquele sentimento de gratidão a Deus, aquele sentimento de honra a Deus, aquele sentimento de exaltação a Deus. Adorar nada mais é que reverenciar. E quando se trata de adoradores, o adorador ele tem o sentimento de se sentir como servo, de se dobrar o joelho, encurvar-se sobre o chão ao ponto de beijar os pés daquele que precisa ser adorado. Isso é ser adorador. E ele vai dizer uma outra coisa também: adorar em espírito e em verdade. Como assim? Como é que vai adorar em verdade? Essa solicitação em verdade, ela quer nos ensinar que Deus requer de nós uma adoração verdadeira. Como é isso? Sem fingimentos. Uma adoração que essa verdade fala de coisas ocultas, para nos são coisas internas que libertam, saem-se e ficam à vista de todos. E isso é uma verdade. Não estou dizendo aquelas pessoas, como eu disse no começo, que choram, fazem um teatro, fazem uma parafernália toda, e a gente fica assim, caramba, como é que pode? E às vezes até escandaliza alguém, nossa, para que isso tudo? Acho que você já entendeu o que eu estou querendo dizer. Então, uma adoração perfeita é aquela adoração que é em espírito, que é aquele sentimento de honra a Deus, sentimento interno, e em verdade é aquilo que você faz com prazer, sem querer demonstrar nada para ninguém. Amém? Olha o que diz a Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Esse é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nossos relacionamentos com vocês, com santidade e sinceridade, proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Entenda, aqui a Bíblia vai nos mostrar o cristão que anda em sinceridade, que com os seus lábios ele confessa, mas as suas atitudes também demonstram o que ele é. Adorar em espírito e em verdade nada mais é do que isso. É você, em espírito, expressar de dentro para fora um sentimento de gratidão, de honra a Deus. Em verdade, porque a sua vida é pautada pela verdade do Evangelho. Você não tem dupla personalidade cristã. Você não tem duas caras. Você é crente na igreja, você também deve ser crente dentro do trabalho. Você é adorador na igreja, você deve ser adorador no trabalho, adorador na igreja, adorador dentro de casa, adorador na igreja, adorador na rua. Você deve ser adorador quando está mexendo no seu celular também. Então, ser adorador é isso, é você
demonstrar uma coisa, uma verdade, ser o que é, sem ser falso diante daqueles que te observam. A leitura, vamos para a leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios 14, 26 ao 32, nós lemos aqui. Eu anotei algumas coisas dentro desse texto da leitura bíblica em classe. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele nos ensina o que de fato acontece ou deveria acontecer dentro de um culto. Ele vai dar ali a gente uma aula sobre a logística de um culto em si. Isso para a gente é muito importante. Nós precisamos se atentar para esse texto, porque aqui nós aprendemos como cultuar em uma reunião diante do povo de Deus. Primeira coisa que eu observei aqui foi, ele interroga os irmãos de como eles procedem no culto. Percebe que ele vai dizer assim, ó, o que faremos, pois, irmãos? Ele está perguntando, o que nós vamos fazer então? Ele diz para mim o que vocês têm feito. Aí ele começa a declarar. Essa é a segunda coisa que eu observei nesse texto, eu acho muito interessante nesse texto, primeiro, que ele interroga os irmãos de como eles vão se proceder no culto. Ele cria essa interrogação dos irmãos, como é que deve ser feito então? Cria essa preocupação, vocês precisam se preocupar se estão fazendo bem ou não. E a segunda coisa interessante que eu observo nesse texto é quando ele vai dizer que ele declara o que deve conter num culto, e o objetivo de tudo isso é a edificação do crente. Ele vai dizer, tem salmos, tem a doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, mas faz tudo para edificação. Então aqui eu aprendo uma coisa, tudo que eu faço na igreja não é para mim. Vocês estão entendendo? Quando eu glorifico, não é para mim, é para Deus. Quando eu sou usado por Deus, não é para mim, é para a edificação da igreja. Então, tudo que nós fazemos não é para mérito próprio, amém? A terceira coisa interessante que eu observo nesse texto da leitura bíblica em classe é que ele explica que os cultos precisam ter ordem. E aqui eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso. Todo culto precisa de uma liturgia. É claro que o excesso de liturgia deixa o culto mecanizado, robótico, e isso não é bom. Mas a falta da liturgia também é prejudicial. Então todo culto precisa ter ordem e decência. Tanto que ele vai dizer lá no último versículo que faça tudo com ordem e decência. E a quarta coisa que eu observo que é interessante nesse texto, ele deixa claro que não existe o argumento de que o ser humano, o crente, não tem um autocontrole. Ele vai dizer bem claro, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Isso aqui é interessante porque há quem acredita que entra em êxtase. Entrei em êxtase e não sei o que eu fiz. Balela, irmão, isso é balela. Porque Deus não trata o ser humano como marionete. Ele vai te usar, mas você tem um domínio do seu próprio corpo. Se você falar que não quer, Deus não vai te usar. É simples assim. O Espírito Santo, o Espírito é sujeito ao profeta. Está errado, o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ninguém pode dominar o Espírito Santo, mas o seu Espírito você domina, as suas vontades você domina. É por isso que existem pessoas que Deus dá visão e revelação e as pessoas não entregam. Existem pessoas que têm um dom de profecia, Deus entregou, pediu a Deus o dom de profecia, Deus entregou e ele profetizou 1, 2 vezes, não profetiza mais, porque tem medo de se ofender as pessoas, tem medo de não ser Deus também, falta nele também uma interpretação de espírito. Então as pessoas se travam. Isso é uma demonstração clara de que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Entenda, quando a pessoa está exercendo um dom espiritual na igreja, não é o Espírito Santo que está fazendo, negativo. Quando a pessoa está exercendo um dom espiritual na igreja, a pessoa está sendo usada por aquilo que o Espírito Santo deu, ponto final. Não quer dizer que a pessoa não tem um autocontrole. Rodei, caí no chão, vou ficar deitado aqui, eu não lembro o que aconteceu. Mentira. Pode ter certeza que é mentira. Lembra sim, e muitos deles roda e deita para descansar. Mas eu vou falar sobre isso um pouco mais na frente. Vamos lá. Entrando nessa lição, o objetivo central dessa lição é conscientizar que o nosso culto pentecostal, em nossos cultos pentecostais, há liberdade e reverência. Se você vai a um culto que se chama pentecostal, não há reverência, não é pentecostal.
não é pentecostal. O culto pentecostal, ele há liberdade de espírito, mas também há reverência. O tópico 1 vai falar sobre o culto pentecostal, liberdade e reverência. Aí vem o subtópico 1, que é a flexibilidade cristã, subtópico 2, que é o culto, subtópico 3, a reverência no culto. Nesse tópico, nós precisamos, eu quero que você anote isso daí, nós precisamos entender que mesmo que não gostamos do excesso de liturgia, ela nos ajuda a entregarmos a Deus um culto inteligente, dentro de um tempo determinado, mas sempre com o objetivo de edificar os irmãos presentes. Isso aqui é interessante, porque a liturgia, todo culto precisa ter uma liturgia. Ou o culto pentecostal, irmãos, eu quero dizer de claro que eu sou pentecostal, nasci no movimento pentecostal, gosto do movimento pentecostal, prego dentro de um movimento pentecostal, mas aqui eu vou ter que ser neutro, vou falar dos pentecostais, né, e na segunda pessoa, como se eu não fosse, entendeu? Só para os irmãos terem ciência do que aqui essa aula, esse subsídio vai para todos os lugares também, entendeu? Eu não quero aqui puxar um cunho partidário, não. Eu quero falar dentro de uma abrangência do movimento pentecostal e me ausentar da minha pessoa, amém? Então vamos lá, aqui nesse tópico 1, ele vai nos falar acerca de algumas coisas que nós precisamos entender. Primeiro, que todo culto ele precisa ter uma liturgia, e todo crente ele precisa ser flexível à liturgia. Exemplo, o nosso culto pentecostal, ele tem liturgia, ele tem um momento da palavra, ele tem um momento ofertório, ele tem um momento do louvor, ele tem um momento do apelo, ele tem a sua liturgia em si. A liturgia é bom, porque a liturgia, nós temos um espaço de tempo para ali cultuar a Deus, embora eu penso dessa forma, o tempo não limita a adoração a Deus, não pode limitar, não deveria limitar, mas nós temos um espaço de tempo determinado pela liderança da igreja. Então a liturgia faz com que tudo que deve se ter no culto, que está relatado em 1 Coríntios 14, tudo que deve se ter no culto aconteça dentro desse espaço de tempo. Para isso serve a liturgia. Por isso que existe a leitura oficial, oração, leitura oficial, o ensino da harpa, depois louvor com uma palavra de saudação, louvor congregacional, um testemunho de fé, logo depois a pregação do evangelho, o momento da oferta, depois aí vem o apelo e depois a bênção apostólica. É assim que geralmente acontece o escudo. Qual é o problema da liturgia em si? O problema da liturgia é que a liturgia, ela geralmente, em excesso, ela mecaniza o culto. Isso não é bom. Nós precisamos ter flexibilidade, precisamos ter uma balança de apuração. Calma aí, como é que está isso, como é que está aquilo? Isso está bom, isso está ruim? Precisamos ter um senso crítico também. Liturgia é bom, mas ela em excesso, ela deixa o culto robótico. Você chega no culto e você já sabe o que vai acontecer. Eu já sei que o irmão vai cantar um hino, eu já sei que o outro ali vai acontecer isso, agora vai acontecer isso. Isso não é bom. Nós como assembleanos, nós precisamos pautar pelo que nós fomos ensinados. E o movimento pentecostal em si, ele trata disso com muita clareza. Há liberdade para o Espírito Santo trabalhar, e ele não pode ser travado no seu trabalhar. Nós precisamos entender isso. Pois bem, vamos lá. Essa é uma coisa que nós precisamos entender nesse tópico, que nós, por mais que nós não gostamos, nós precisamos ter liturgia dentro de um limite. Não pode ter um excesso para não mecanizar tudo. Ela nos ajuda a entregarmos a Deus um culto inteligente dentro de um tempo determinado, mas sempre com o objetivo da edificação dos nossos irmãos presentes. 1 Coríntios capítulo 14 é um exemplo claro de que podemos sim ser pentecostais, mas dentro de uma reverência no momento do culto de adoração. Você pode ser pentecostal, mas você também precisa ter reverência. Eu não sei se você que me ouve já teve o desprazer de ir a algum lugar que você vê totalmente uma desordem dentro da igreja. E eu já preguei em lugares assim, e inclusive não me convidaram mais.
acho que a mensagem não foi tão boa assim, porque a gente, como pregador, como professor, a gente tem por hábito de ver alguma coisa errada e a gente orientar. E eu vi algumas coisas ali que foi impossível ficar calado. Eu tive que exortar a igreja para poder ter reverência dentro da casa do Senhor. Ali não é um lugar comum. E eu acho que os irmãos não se agradaram muito daquilo, eu nunca mais voltei lá. Mas amém por isso. Nós temos que pregar a palavra. Não importa a quem, o momento, temos que falar a verdade. Eu não fui chamado para massagear o ego de ninguém. Fui chamado para pregar o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Mas não quero falar de mim. Então vamos falar aqui dentro da lição. Nós precisamos ter sim essa liturgia, precisamos ter ordem, decência, e o capítulo 14 de 1 Coríntios deixa claro que a gente pode ser pentecostal, mas também podemos exercer a reverência no momento do culto de adoração. Quando eu li isso aqui falando sobre flexibilidade cristã, eu comecei a imaginar comigo e a pesquisar dentro da Bíblia Sagrada sobre ser flexível. Eu entendi uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu preciso que você anote isso daí, que você que é professor, leve para a sua classe, você que é aluno, fale, comente com o seu professor. O dever de todo cristão é pregar o evangelho genuíno, é pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho puro, genuíno, como está na Bíblia Sagrada. Esse é o dever de todo cristão. O nosso dever é ganhar almas ao Senhor e fazer discípulos. Só que não é dever meu fazer um monte de figurinha repetida. Eu vou te explicar para você entender. É meu dever pregar o evangelho, é meu dever pegar alma, mas eu não posso ficar fazendo figurinha, eu não posso criar um monte de Wesley. Todo mundo tem que falar como eu falo, pensar como eu penso e agir como eu ajo. Não está errado. Nós não podemos pensar assim. Nós somos membros de um corpo e cada membro tem a sua função. Nós podemos ver algumas denominações que o camarada é cópia do pastor presidente. Falar a mesma língua não quer dizer que você vai ser igual, idêntico, figurinha repetida. Entendeu? Nós não podemos, nós temos... Por que eu estou dizendo isso? Porque quando se há a falta de flexibilidade dentro da igreja, na vida do cristão, imagine um cristão desse pregando em um povo de etnia diferente. Pensa comigo. Imagine um cristão desse pregando dentro da África do Sul. Na África do Sul, eles adoram dançando. Dançam mesmo, de verdade. São danças que é até engraçado às vezes se ver. Mas é o jeito deles adorarem a Deus. E nós precisamos ter flexibilidade quanto a isso. Precisamos olhar para aquilo e saber que cada um adora da sua maneira, da sua forma. E não sou eu que vou determinar a forma daquele adorador. Entendem, irmãos? Não existe nenhum texto da Bíblia Sagrada, regras de liturgias para cultuar. Não existe nenhum texto sobre uma regra de adoração. A única coisa que a Bíblia diz é que nós precisamos adorar com reverência. Ponto final. E quando se trata de reverência, nós temos algumas ordenanças a ser seguidas. É respeito, é honra, é dedicação e assim por diante. Entendeu? Então, esse tópico 1, ele é bem interessante porque ele vai nos trazer essa explicação. Nós precisamos ser flexíveis, a forma do outro adorar, nós precisamos entender que cada povo tem o seu costume, cada família tem a sua cultura, cada etnia tem os seus hábitos e nós não podemos contrariar isso. Agora, também não podemos ser neófitos ao ponto de achar que aquela cultura que contradiz a Bíblia Sagrada deve ser aceita, hipótese nenhuma. É por isso que nós precisamos pregar contra o pecado. Se eu vou em uma tribo indígena, onde eles sacrificam criança, achando que aquilo ali é normal, o meu dever como pregador do evangelho é pregar contra aquele erro, ensinar a eles que aquilo ali é errado e mostrar a eles o caminho da verdade. Esse é o meu dever como pregador do evangelho. Se eu vou em uma cultura onde eles têm uma cultura pagã, o meu dever é pregar contra o paganismo e proclamar o ano aceitável do Senhor, a verdade do evangelho de Cristo. Então, você ser flexível a certas culturas, flexíveis à forma de adorar, não quer dizer que você vai compactuar com aquilo que está errado. Saiu fora do contexto, saiu do certo, pulou para o caminho errado, é o momento de a gente
passar a espada e aparar as arestas e colocar tudo no lugar. Amém? Olha o que diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 7. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Salmo 50, 23 diz assim, quem me oferece a sua gratidão como um sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Entenda o que a Bíblia está dizendo. Aonde há adoração, aonde há o Espírito de Deus, há liberdade, mas não podemos usar da liberdade para andar na carne. Não quer dizer que você é livre para profetizar, que você vai entregar um monte de profetada para o povo achando que é profecia. Você vai enganar as pessoas. Não. Não quer dizer que você é livre para poder ter revelações, que você vai entregar um monte de coisa que Deus não te mostrou. Negativo. É por isso que o movimento pentecostal hoje é muito acusado de certas coisas, porque existe muita coisa errada no meio do movimento pentecostal. Perdão, no meio do movimento pentecostal não, existe muita coisa errada em algumas denominações que acreditam que aqui se titulam como pentecostais, mas na verdade não são pentecostais. São meninos fanáticos, emocionais, que usam da sua expertise para poder enganar outras pessoas. É triste dizer isso, mas é uma realidade. Eu não posso ser hipócrita por dizer que tudo está normal. Não está. Existem alguns exageros, sim, de pessoas que se dizem ser pentecostais, mas não são. São, de fato, meninos emocionais. Por esse motivo, precisamos ter ciência de que a adoração não tem um padrão de condução. Cada um adora a Deus de forma que se sinta bem. É o que eu acabei de ler lá no livro na carta de 2 Coríntios, capítulo 3, 17, no Salmo 50, 23. Precisamos tomar cuidado com o excesso de liturgia e com a falta dela. Precisamos pregar, ensinar o povo que o culto de adoração deve ser feito ao único e vivo Deus, dentro de uma reverência, na finalidade de honrar a Deus, com o desejo de edificar os presentes no culto. Isso aqui é interessante, porque esse tópico 1 ele vai trazer para nós a responsabilidade de cultuarmos a Deus com reverência, cultuarmos a Deus com temor, com responsabilidade. Nós não somos nenhum menino, nós não somos levados por emoção, precisamos estar pautados dentro da palavra de Deus e precisamos pregar o evangelho genuíno. Eu, como pregador do evangelho, professor da Bíblia Sagrada, eu tenho por dever orientar toda vez que eu estiver vendo alguma coisa fora do padrão do que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ela não nos dá um padrão de como se deve adorar, mas ela fala que nós precisamos ter reverência. Nós não podemos achar que qualquer coisa é adoração. O camarada, ele pega na mão de uma outra pessoa e vai rodar e cai em cima das outras pessoas. Calma aí, não é bem assim não. Não é assim que a banda toca. Não estou dizendo que o movimento pentecostal é algo anormal. Não, eu creio fielmente que Deus usa alguém, que vai a uma pessoa marchando, vai lá e entrega uma profecia. Eu acredito fielmente nisso, isso já aconteceu comigo. Uma certa feita eu estava no culto e uma jovem, ela foi até mim no altar, para chegar eu ia pregar nesse dia, e o altar, ele tinha 3 degraus de escada para chegar no altar. Aquela jovem, ela veio rodando no meio da igreja, ela subiu a escada sem abrir os olhos, foi até as minhas mãos, pegou na minha mão, entregou uma profecia de Deus para a minha vida, que só eu e Deus sabia, né, da minha oração em silêncio. Então eu creio fielmente que Deus usa, mas existe muita meninice no meio pentecostal, muita meninice, muito, não é pouca não. Existe crentes que acham que tem que passar o dia todo no monte, parece um monte de cabrito, só quer viver no monte é bom, mas trabalhar também é bom, para não ser pesado ao próximo. Nós precisamos também trabalhar.
entendeu? Então, você deve buscar, você deve orar, deve jejuar, deve ler a Bíblia, deve subir monte, ir para vigília, consagração, você deve orar de madrugada, você deve fazer tudo que agrada a sua vida espiritual. Mas você também tem que ter um parâmetro de vida. Você não pode também ser exagerado demais. Você tem que se portar como tal, entendeu? Uma certa feita, eu estava num culto, junto com um conhecido meu, que nem evangélico era, estava ali como convidado, e uma irmã atrás dele deu um grito que ele quase infartou do coração. Levou para se sentir mal, do susto que ele levou. Entendeu? Por que isso? Entendeu? Qual é a essência da adoração? Por que eu estou adorando? Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado. Se você tem na sua igreja aquele irmãozinho que gosta de aparecer, oriente ele, que não é isso que Deus se agrada. Amém? Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 40, o último versículo desse capítulo diz assim, ó: fazei tudo decentemente e com ordem. Saiu da decência, irmãos? Sai fora. Não é isso que Deus quer. Amém? É isso que o tópico 1 está nos dizendo. Nós precisamos ter a flexibilidade, precisamos saber como eu estou cultuando a Deus e como eu estou reverenciando a Deus nos meus cultos que eu entrego ao Senhor. E aqui eu quero deixar claro: o culto não é Deus que faz, não é o Espírito Santo que faz. O culto quem faz somos nós. Somos nós que fazemos o nosso culto. O nosso culto é entregue a Deus. Quando Ele recebe, o culto tem que estar completo. Deus não recebe nada incompleto e imperfeito. Só para os irmãos entenderem, eu não posso deixar de dizer isso para vocês, amém? O tópico 2 dessa lição vai falar sobre o centro do culto pentecostal. Aí o subtópico 1, o tópico 2 fala o centro da nossa adoração, o subtópico 2 fala o culto vibrante no poder do Espírito, e o subtópico 3 vai falar sobre a característica pentecostal. Esse tópico é bem interessante, porque aqui ele vai falar sobre algumas acusações que o movimento pentecostal recebe, e de fato isso é visível, recebe mesmo. O movimento pentecostal, ele muitas das vezes ele é apontado como equivocadamente interpreta o movimento pentecostal como que ele valorizam e honram mais o Espírito Santo do que a Cristo. É um equívoco dizer isso. O movimento pentecostal não valoriza mais o Espírito Santo do que a Cristo, pelo contrário. Para o movimento pentecostal, Cristo é o centro da pregação. Para o movimento pentecostal, Cristo está centralizado ali. A adoração é centralizada em Cristo. Adoramos a Santíssima Trindade pelo nome de Jesus. Oramos ao Pai no nome de Jesus. Clamamos ao Espírito em nome de Jesus. Fazemos tudo no nome de Jesus. Então é mentira quando diz que o movimento pentecostal valoriza mais o Espírito do que a pessoa do Filho. Está enganado. O movimento pentecostal é um movimento que acredita no trabalhar do Espírito, mas o centro pentecostal, o centro da pregação pentecostal é Jesus Cristo, o Filho amado. E a adoração é devotada à Santíssima Trindade. Porque quando você adora ao Pai, você adora ao Filho. Quando você adora ao Filho, você adora ao Espírito. Quando você adora ao Espírito, você adora ao Pai e o Filho. Entendeu? É dessa forma. Quando você adora a Trindade, você está adorando a Deus em si. Porque os três são um. Amém? Olha o que diz em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Isso é o movimento pentecostal. Ele adora a Deus, reconhecendo Cristo como o centro da sua salvação, e ao Espírito como um ajudador sobre a face da terra. Olha o nosso Consolador. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 4 e 6. Estou dizendo aqui para os irmãos versículos que falam acerca da Trindade em si, como nós, os pentecostais, eles enxergam a Trindade. Cristo é o centro,
O Espírito Santo é o nosso Consolador e o Pai é o nosso Pai Celeste. Olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos uniu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Olha o que diz lá em João capítulo 15, 26. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Mas quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, lhe testifica de mim. Jesus está dizendo, ó, o Espírito procede do Pai, mas vai falar de mim. Então eles são um só. Isso é bom para que nós possamos entender. Olha o que diz lá em agora é para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio do que vivemos. Então, entenda, para o movimento pentecostal, eles são, o Espírito Santo, ele é importante sim, e ele é o nosso Consolador, mas Cristo é o centro da pregação. Não podemos tratar o movimento pentecostal como reunião de meninos fanáticos. Por que eu escrevi isso aqui? Porque esse tópico 2, ele traz para a gente uma preocupação, principalmente nossa, como pregadores e professores da Palavra de Deus. Nós temos essa preocupação de como os outros nos enxergam. Porque a Assembleia de Deus, ela hoje, por devido a muitos equívocos acontecendo em algumas denominações, a Assembleia de Deus é vista como um monte de menino fanático que gritam muito, que fazem muito barulho e tal, e tal, e tal, e tal. Mas eu quero que os irmãos entendam que o movimento pentecostal não é barulho. O movimento pentecostal é um movimento onde o poder de Deus se manifesta. Entendeu? Não tem nada a ver com agarrar no ventilador e sair rodando. Não tem nada a ver com fazer cirandia, radinho de pilha na igreja. Não tem nada a ver com isso. Isso não é movimento. Isso não é poder de Deus. O poder de Deus não é o irmão soltar uma rajada de línguas estranhas. O poder de Deus não é o irmão botar um rádio de pilha na mão e sair. Não, isso não é poder de Deus. O poder de Deus é a transformação de vida. Então o movimento pentecostal preza por isso. Salvação de almas, Cristo centro da pregação, salvação de almas e o mover do Espírito Santo. Não é meninice. Amém? Então, quero deixar claro que as reuniões pentecostais também possuem liturgias. E uma certa feita eu fui pregar numa igreja e eu pregando, do nada levantou um irmão para querer profetizar no momento que eu estava pregando. E a minha atitude foi instantânea. Ei, cala-te. Quem está falando é a palavra de Deus, a maior profecia. Quando Deus fala, a terra se cala. Então não vem aqui de meninice querer profetizar em cima da Bíblia Sagrada. Entendeu? Então, eu tive que exortar aquilo porque senão ia faltar com a reverência dentro do culto. Então, o movimento pentecostal também tem liturgia. Os cultos não são feitos de qualquer maneira. Se existe alguma denominação que fazem assim, ela não é um movimento pentecostal. Pode até se titular como tal, mas de fato não é. Olha o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 ao 11. Mas, sobretudo, tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Então, cada um que tem um dom, usufrua desse dom em favor do outro. Cada um que foi chamado para falar,
que fale segundo a palavra de Deus. Aquele que foi chamado para administrar, que administra segundo o poder de Deus, que Deus deu a ele. Então, precisamos ter isso. Nós, como movimento pentecostal, precisamos ponderar os nossos cultos dentro de uma liturgia espiritual, mas sem sair de uma reverência. E por último, tópico 3, para me concluir esse subsídio teológico, que o tópico 3 vai dizer como se expressa a liturgia de nossas igrejas. Nossas reuniões, o subtópico 1 vai dizer nossas reuniões de adoração, subtópico 2, culto pentecostal. Eu vou escrever aqui, eu fiz um resumo desse tópico em si, para que os irmãos possam anotar e compartilhar com os seus irmãos em classe. Os verdadeiros pentecostais se reúnem como corpo de Cristo. Por esse motivo, todos são livres para fazer a sua adoração individual e têm liberdade de compartilhar com os demais o que Deus propôs em seu coração. Então entenda, como é que funciona os cultos pentecostais? Os verdadeiros pentecostais se reúnem como um corpo de Cristo. Cada um tem a sua função dentro do corpo. Eles têm liberdades para ser usado por Deus e compartilhar isso com os demais irmãos, o que Deus propôs no seu coração. É por isso que você vai ver dentro de um culto pentecostal pessoas recebendo oportunidade. Às vezes alguém recebe a oportunidade para contar um testemunho, alguém recebe a oportunidade para dar uma palavra, a pessoa vai lá e entrega algo da parte de Deus. Isso é um movimento pentecostal. Ele é assim, a Assembleia de Deus cresceu assim. Por que isso? Porque o movimento pentecostal entende que a igreja é como um corpo e cada um tem a sua função e todos trabalham. Não há dissensão de pessoas. Se existe dissensão de pessoa, não é o correto. O correto é que cada um seja tratado de igual modo. Nas reuniões pentecostais, os cristãos têm liberdade de ser instrumento de Deus no exercício dos seus dons espirituais e talentos pessoais. Então isso aqui é interessante. Nas reuniões, nos cultos pentecostais, por que você vê um falar em língua, o outro profetizar, o outro entregar revelação, e o outro assim, o outro sendo usado, o outro vai lá, bota a mão, repreende, expulsa o demônio, o outro vai... E por que isso acontece no meio do movimento pentecostal? Porque nós entendemos que cada um foi chamado por Deus para uma obra específica. E todos têm liberdade de ser usado por Deus dentro daquilo que foi chamado. Então o crente, ele passa, o crente pentecostal, ele passa a ter esse conhecimento de ser usado por Deus, ele busca ser usado por Deus e tem essa liberdade. Os verdadeiros pentecostais adoram a Deus com um sentimento, isso aqui é interessante que eu anotei, como é que é um culto pentecostal, um pentecostal quando ele está adorando, o sentimento que ele tem interno dele é como se ele pudesse tocar o trono da misericórdia de Deus. Parece loucura, mas é verdade. Eles, como meros pecadores, eles adoram a Deus, e adoram a Deus com tanta evidência, com tanta garra, com tanto prazer, que eles choram, se alegram, gritam, e ao ponto de achar que estão tocando o trono de Deus. Esse é o movimento pentecostal. E interessante também no movimento pentecostais é que eles não gostam de cultos formais. Todo pentecostal não gosta de um culto formal, ele gosta de um culto dinâmico, um culto onde o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar. Outra coisa interessante no movimento pentecostal, dos seus cultos, é que eles não vão para a igreja como se estivessem indo a um cinema, não vão para a igreja como se estivessem indo a um teatro. Todo pentecostal, ele não consegue ir para a igreja somente para assistir, ele participa do culto, ele glorifica, ele adora, ele canta junto com o louvor, ele faz aquela adoração dele no particular, mas todos percebem a sua adoração. O pentecostal, ele é dessa forma, ele não se contém para ele quer compartilhar com todos aquilo que Deus colocou no seu coração. Outra coisa interessante para os pentecostais, eles se sentem honrados quando são usados por Deus e ficam alegres quando o irmão é usado também por Deus. O pentecostal gosta de ver o mover de Deus dentro da igreja. O pentecostal gosta de ver o mover de Deus dentro do culto. Então, aí você me pergunta, mas irmão, como é um culto pentecostal? Um culto pentecostal é isso. É um grupo de pessoas que se pautam a sua vida pela vida espiritual, buscam uma santidade diante de Deus,
que buscam uma espiritualidade diante de Deus, andar em espírito, que querem conhecer as coisas espirituais. Eles se reúnem em um culto e ali eles adoram, eles glorificam, sabe, tendo liberdade para quem quiser ser usado por Deus dentro daquilo que foi chamado. Isso é um culto pentecostal. E eu concluo esse subsídio teológico deixando para os irmãos o seguinte desejo: que vocês busquem ser cheios do Espírito Santo, que vocês busquem ser cheios da glória do Senhor Jesus. A próxima lição vai falar sobre o comprometimento com a palavra de Deus. Então entenda, para sermos comprometidos com a palavra de Deus e exercermos na íntegra aquilo que Deus nos chamou, nós precisamos estar cheios do Espírito. Sendo pentecostal ou não, eu te aconselho você vir para a vida espiritual, zelar por uma vida espiritual, zelar por uma vida de dedicação diante de Deus. E Deus, Ele vai te usar dentro daquilo que você foi chamado, dentro do dom, do talento que você tem. Amém? Então, Deus, Ele quer te usar. Seja você um instrumento de Deus no seu culto, na sua rua, na sua casa, no seu trabalho. Seja você um instrumento de Deus. Mas nunca se esqueça que nós somos pentecostais, mas temos ética cristã. Somos pentecostais, mas temos liturgias. Nós somos pentecostais dentro de uma normalidade. Não somos loucos. Nós tratamos a obra do Senhor com responsabilidade. Não somos meninos inflamados por emoções. Nós somos crentes pentecostais que amamos a palavra de Deus e pautamos por uma postura como servo de Deus, representante do céu. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma aula abençoada, que a mão de Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, que esse domingo seja um domingo de grandes coisas para a sua vida. Seja você abençoado, em nome de Jesus. Tenha uma aula abençoada, em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus vos abençoe.